até o verso 20, pode ser? Tá, ótimo. Então tá. Do verso 8 até o 20, de 1 Samuel, capítulo 28. Tá bom, irmãos? Vamos lá. E Saul disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens. E de noite vieram à mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Acho que aí tá bom, né, Luiz? Tá bom. E eu queria também ler, nós começamos a ler do 8, né? E ler o 6 também. 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, o que estava acontecendo aqui? O Senhor não estava mais respondendo a Saul, né? E aqui provavelmente Saul deve ter consultado o Senhor, né? Por Urim e pelos profetas, e ninguém respondia. Aliás, e o Senhor não respondia a Saul por meio de nenhuma. O Senhor falou assim: olha, não tem. O que eu tinha para falar para ele foi falado, né? Talvez nessa linha, né? E aí ele então, Saul se disfarça, né? No versículo 8 que a gente leu, e ele foi, e vieram a essa mulher, né? No versículo 7, né? Buscar-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Né? E ela então tinha ela recebia, né, esses espíritos e falava, né, por meio deles, né. Só que aqui, quando houve, né, no versículo 12, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Então ela viu Samuel, né, e ela gritou porque era algo que ela não era o normal das possessões demoníacas, na verdade, né, a que ela se entregava, né, mas aqui foi o próprio Samuel que subiu, né. Eu entendo que foi uma manifestação
que o Senhor fez para Saul, né? E que tenha sido o próprio Samuel. Ele mesmo fala isso, né? E ela assustou, ela viu, gritou em alta voz. E Samuel, é interessante, no versículo 16, então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Então Samuel, ele falou aquilo que o Senhor tinha falado para ele, né? Para que dissesse a Saul, né? Então, a palavra fala que era Samuel, né? Então, era Samuel. Porque senão não estaria escrito, né? Então disse Samuel, versículo 16, né? Ok. Isso nunca mais, em nenhuma passagem da Bíblia, é dito isso, né? E muito pelo contrário, né? O Senhor também, ele na sua palavra, se não me engano é Deuteronômio, acho que é 8, não lembro se é 8 ou é 18, que o Senhor proíbe isso, né? É 18, Deuteronômio 18, versículo 9. Deuteronômio 18, 9. Fala assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Por que Deus permitiu, ou melhor, por que Deus proibiu? Deus proibiu porque havia pessoas que usavam disso, né? Eles usavam dessas artimanhas, né? E no fim, logicamente, isso era ter contato com o diabo e seus anjos, né? Sempre nessas coisas aqui, sempre, né? Talvez não diretamente Satanás, né? Porque Satanás, ele é uma pessoa, né? Uma pessoa, ele é um ser, né? E ele só está em um lugar por vez, né? E esse tipo de coisa, infelizmente, é muito difundido, né? Em muitos países, né? Aqui no Brasil também, né? E muitos, nesse exato momento, estão mexendo com essas coisas, né? Então, não é exatamente ele, Satanás, mas são, com certeza, seus representantes, né? Na verdade, os demônios, né? E se está dito na palavra que não é permitido fazer isso aos filhos de Israel, era porque as nações faziam, e isso era abominação. E tanto assim que o Senhor fala, né, que as nações, no versículo 12, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, o plano de Deus, ele é perfeito, né? Então eles ficaram lá até a iniquidade das nações que estavam em Canaã chegarem num ponto que não tinha mais arrependimento, não tinha mais volta, e eles então seriam destruídos, né? Conforme fala aqui, né?
por essas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. E aí o Senhor vai fazer o quê? Tira o povo dele que estava lá em Israel, melhor que estava no Egito, sofrendo ali, tira com grande, faz juízo, né? Executa juízo nos egípcios, traz o povo, e aí 40 anos eles entram ali na terra e vão executar, né? Israel, na verdade, é a vara do juízo de Deus contra as nações. Né? Então eles acabam expulsando, né? Então quando fala, né? Às vezes a gente vê, né? E a gente às vezes se choca nisso, né? Foram lá, entraram na cidade, mataram todo mundo, mataram homem, mulher, criança, animal, que rebentaram a cidade inteira. Né? A gente pensando, né? Na nossa na compaixão, né? Que nós temos, né? Mas não, era juízo de Deus. Era juízo de Deus, porque eles eram idólatras, eles faziam essas abominações, né? Então Deus, ele tem as suas razões de fazer todas as coisas. Né? Muitas coisas não são por juízo, né? por desobediência, né? Mas às vezes é para ensino. Ensino, né? Dos seus filhos, ele permite tribulação, provas, né? Para ensinar, para crescer, né? Na confiança do Senhor, né? O irmão José Newton perguntou aqui, deixa eu ver. Irmão, então não houve nenhuma aparição demoníaca da parte da feiticeira, e sim a ordem de Deus, as palavras de Samuel, de qual foi sua ordem para Saul, ok? Ele está perguntando. Foi isso que nós lemos aqui, né? Não foi um demônio que apareceu, né? Ela, sem dúvida, recebia, quer dizer, pelo que fala aqui, né? Ela tinha espírito de feiticeira, né? E ela consultava mortos também, né? Espírito de Piton, se não me engano, o original dessa palavra, eu acho que é Piton, que é uma mulher que consulta mortos, né? Mas enfim, também isso não... o Darby fala espírito de Piton, no versículo 8. No versículo 8 ele fala, quando fala, peço-te que me adivinhes pelo espírito de Piton, né, que era essas pessoas que consultam mortos, né? Na verdade ele não consulta morto nenhum, né? Ele é possuído, né, por um demônio e fala as coisas, né? Tá. Aí o irmão Jorge, colocou aqui um versículo, né, de 1 Samuel, falando, isso sucedia, 1 Samuel 16, 23, isso sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, então Saul se sentia livre e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Aí o irmão Jorge está perguntando, pedindo, por favor, irmão, me ajuda a entender essa passagem. Eu vou dizer para você, eu não tenho muita experiência com espírito maligno, graças ao Senhor, né? Então eu graças ao Senhor não vou saber explicar a passagem, mas os espíritos malignos, eles estão aí para fazer o serviço de Satanás, né? Tirar o homem o serviço de enganar o homem, né? Então, enganando o homem por todas as formas possíveis, né? Satanás é o pai da mentira e ele vai usar qualquer coisa para enganar, destruir, matar, espalhar, né? Uma vez um irmão falou uma coisa interessante, né? Que o Senhor, ele soma e multiplica, né? E Satanás, ele subtrai e divide. Então, as operações, vamos dizer assim, de Deus é sempre multiplicar, né? Multiplica, soma, acrescenta, né? O Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar, né? Então, isso são as coisas de Deus, é sempre
para mais, sempre para mais, né? As coisas do inimigo, né? As coisas da carne, elas sempre são para menos e são para dividir, né? Ok. A próxima pergunta tem aqui, deixa eu olhar. É do Somalia, se for verdade? É Dal, né, Dal? Fala aí, Dal, no celular de Adriana. Ele está perguntando aqui, e dizia a todos, né, Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. O que é tomar a sua cruz? É a pergunta. Então eu vou fazer uma outra pergunta. O que acontece na cruz? Cruz é sinal do quê? Morte. De morte. Então, se alguém, o Senhor fala, né? Se alguém quiser vir a mim, tome a sua cruz. Tome sobre si a morte. Negue-se a si mesmo. Né? A palavra, inclusive, tem um versículo que fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ela é a aplicação da morte na nossa vida natural. É a aplicação da morte na nossa vida natural. Então, eu como um homem, né, como qualquer outro, eu sou cheio de direitos, sou cheio de vontade, sou cheio de ideias, de achismos, e aí vai, né? São as coisas do homem natural. Então, o que nós devemos abrir mão dessas coisas para podermos, por assim dizer, né, andar no caminho do Senhor. Lembra tem um outro versículo que fala assim, que aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde, né, perde a sua vida por mim, achá-la-á. O que é isso? Está relacionado à mesma coisa. Está dizendo que se eu acho, né, tudo aquilo que eu estou procurando nessa vida, eu vou acabar perdendo Não, eu vou perder salvação, eu não perco salvação, né? Nós sabemos disso, né? Mas eu perco o gozo de desfrutar daquilo que é de Cristo enquanto eu estou aqui. Né? Então eu vou estar tão ocupado, né, com as coisas dessa vida, nesta vida, que eu não vou desfrutar das coisas que eu tenho em Cristo nesta vida, já aqui agora, né? Então, eu não vou ser um discípulo do Senhor. Né? Eu posso ser salvo, mas eu não vou ser um discípulo. Né? Lembra que havia muitos que estavam com o Senhor, mas eles não eram verdadeiramente discípulos. Né? Quem que é discípulo? O discípulo é aquele que, conforme fala esse versículo, né? Toma a sua cruz e segue o Senhor. Né? Toma sobre si o sinal de morte e segue o Senhor. Então, uma coisa é ser um salvo, outra coisa é ser um discípulo. É diferente. Esse assunto, desse versículo aí que está no Evangelho, né, falando de tomar a sua cruz, ele vamos dizer assim, é o mesmo assunto que Paulo fala lá em Romanos sobre a questão de a gente considerar a nossa carne morta, né? É nesse mesmo sentido, irmão Luiz? Eu creio que assim, que a questão do discípulo é mais um... Talvez ela seja um pouco além disso, né? Você está falando em Romanos 6, não é isso? Isso, é. Romanos 6 fala, né? Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu estou lendo o versículo 11, né? Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de
justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu creio que a questão do discípulo é ele já ter resolvido essa questão, que embora que seja algo que ele deva fazer a cada dia, né? Ele resolve essa questão, mas ele vai além, ele se entrega ao Senhor. Ele está lá para servir ao Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? A segunda pergunta de Paulo, né? A primeira é, Senhor, quem és? Quem és? Quando ele se converte lá no caminho para Damasco, né? E depois ele pergunta, Senhor, o que queres que faça? Então essa é essa questão de você seguir o Senhor, né? E assim, seguir o Senhor envolve não só a salvação, mas tudo aquele, conforme fala lá em Hebreus, né? Saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Não quer dizer apenas de se reunir ao nome do Senhor, né? Não é apenas isso, isso é só parte, né, da coisa, mas tomar a cruz, a nossa cruz, né? Esse status de morto para as coisas do mundo, para podermos seguir o Senhor, né? Nesse sentido de sermos discípulos dele, né? E ser discípulo do Senhor é ficar junto com ele, né? É sofrer do jeito que ele sofreu, pensar do jeito que ele pensa, agir do jeito que ele age, né? Então, fazer aquilo que ele faria, não fazer aquilo que ele não faria, enfim, é ser como ele, né? E aí o discípulo não é maior que o mestre, né? Então, tudo aquilo que fizeram com o mestre, vão fazer com os verdadeiros discípulos, né? Lógico que guardadas as proporções, né? Lógico que isso não quer dizer que nós seremos mortos numa cruz como mártires e tal, né? Mas existem as consequências de nós sermos, ou de nós querermos andar como o Senhor, né?